Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Houve um probleminha aqui rapidinho na hora que a gente estava começando, mas nada que vai atrapalhar o nosso culto. Eu queria, antes de começarmos, queria saudar todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, meus amados, nós vamos fazer algo um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Geralmente, quando nós vamos realizar a oração inicial de consagração, nós vamos primeiro fazer a reflexão bíblica, depois nós vamos para os pedidos de oração, e aí, por último, cada irmão louva a Deus em sua casa, porque se eu for cantar aqui, meus amados, eu creio que eu vou atrapalhar o ouvido de vocês, tá bom? Bom, nesse momento eu convido a todos que acompanhem comigo em oração, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus, consagrando esse momento a Ele. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos louvar o Teu nome nesse momento, Senhor, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, te agradecer, ó Pai, pelas ricas bênçãos que nós temos recebido da Tua parte, bênçãos, Pai, sem medidas, bênçãos das quais não podemos contar, o vestuário, a casa para morar, Senhor, a comida de todo dia. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nesse momento, ó Pai, nós também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, Pai, cometidas contra Ti. E nós sabemos que em Cristo Jesus todos os nossos pecados são perdoados, Pai. E agora, nesse momento, também queremos suplicar, ó Pai, que Tu possas vir falar conosco por intermédio da Tua Santa Palavra, que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração, que o Senhor possa também receber cada pedido, Senhor, de oração que será feito aqui, e também que o Senhor possa receber, responder de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Te pedimos estas bênçãos, Pai, no nome santo de Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Bom, meus amados, nesse momento eu convido a todos vocês a abrirem suas Bíblias lá na carta de Tiago, capítulo 1, e eu peço que os irmãos estejam atentos ao versículo 26 e ao versículo 27. É esse texto que nós vamos meditar nesta noite no nosso culto de oração. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Tiago 1, 26 a 27. Bom, meus amados irmãos, eu vou ler os versículos pares e vocês leiam os ímpares, tá certo? Tô brincando, amados, só para descontrair um pouco. Vamos lá, vamos ler a palavra do nosso bom e santo Deus. Versículo 26 e 27 de Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: Se alguém entre vós parece ser religioso e não refreia sua língua, porém engana o seu próprio coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se isento da corrupção do mundo. Pai amado, mais uma vez na Tua presença, bênção, para que o Senhor venha falar através da Tua santa palavra, através também, Senhor, deste mensageiro, mísero, Senhor, pecador, alguém que é dependente de Ti para todas as coisas, imperfeito, mas nesse momento, Pai, nós queremos suplicar justamente a Tua ajuda, que o Senhor possa, através de mim, através da Tua palavra, o Senhor venha falar ao coração dos Teus filhos, dos Teus servos, que estão espalhados por esta cidade, Senhor, e também outros que estão acompanhando de outros lugares, mas que também estão em espírito e em verdade para adorar e cultuar o Teu nome santo. Nesse momento, suplicamos, Pai, que Tu venhas transformar as nossas mentes, que o Senhor venha transformar a nossa vida, Senhor, que o Senhor possa nos levar para mais perto de Ti,
que realmente, por intermédio da tua palavra, a tua igreja, Senhor, ela não apenas entenda, ela não apenas compreenda, Pai, o aspecto intelectual, cognitivo da tua palavra, mas, sobretudo, Pai, que nós venhamos realmente praticá-la, e que assim o Senhor nos ajude, por intermédio do teu Santo Espírito, a colocar a tua palavra em prática, Pai. Te pedimos isso unicamente para a glória do teu nome e para o crescimento espiritual da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus amados, nestes dias que nós temos vivido, tempos de crise, tempos em que nós estamos enclausurados, né, em nossos lares, às vezes impedidos mesmo de sair, a gente está saindo apenas para fazer aquilo que é essencial, comprar alimento, comprar uma medicação, algo assim. A gente tem usado mais as ferramentas tecnológicas. Não há como negar que muitos de nós, nesse momento agora, está usando muito mais ainda as redes sociais, muito mais ainda, né, a comunicação digital do que em outras épocas, do que a gente já usava antes. Bom, mas a pergunta que se é necessário é: de que maneira a gente tem usado essas redes sociais? Será se nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós temos usado essas ferramentas de comunicação da maneira correta, da maneira como agrada ao Senhor? Essa é uma pergunta que eu queria deixar para vocês como uma reflexão, que vai fazer com que a gente entenda melhor aquilo que Tiago vai nos ensinar hoje nesta passagem que nós acabamos de ler. Tá certo? Bom, diante disso, aqui nesse texto, Tiago vai nos informar, ele vai nos ensinar sobre qual é a postura cristã correta diante de Deus e diante dos homens. Tiago, ele vai chamar nossa atenção em relação à religião pura e imaculada, ou seja, a religião verdadeira que nós devemos obedecer, que nós devemos adotar nas nossas vidas. Tá certo? Bom, a primeira coisa que Tiago vai nos informar aqui, amados, ele começa fazendo uma afirmação lá no versículo 26, na parte A. Acompanhem comigo o que Tiago diz. Ele diz o seguinte: se alguém entre vós cuida ser religioso. Observem que Tiago, ele começa a fazer uma afirmação. Ele diz, só que aqui ainda está de maneira incompleta, ele diz, se alguém entre vós cuida ser religioso. Essa expressão aqui, irmãos, cuida ser, ela significa supõe, pensa ser ou considera a si mesmo religioso. Essa expressão religioso significa aquele que presta um serviço cerimonial ou associado à religião. Então, Tiago, ele está dizendo assim, ó, essa pessoa que presta algum serviço a Deus, essa pessoa que presta algum tipo de culto ao Senhor, essa pessoa que exerce algum ministério, algum ofício na igreja, na religião, essa pessoa que pensa que ela é religiosa, e aí Tiago ele vai dizer mais o seguinte, aí ele diz lá no versículo 26, na parte B, só que essa pessoa, ela não consegue refrear a língua aqui, irmão, significa não controlar as palavras, não por freio, né, no ímpeto de falar, ou seja, a pessoa não consegue ser comedido na sua fala, no uso das suas palavras. Essa pessoa aqui, irmãos, ela é o quê? Segundo Tiago, ela diz que, na prática, essa pessoa, ela engana a si mesmo e a sua religião é vã. Então, o que Tiago está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte, a pessoa que acha que é religiosa, a pessoa que acha que é temente a Deus, pelo fato dela exercer algum ministério, pelo fato dela prestar algum culto ao Senhor, mas ela não consegue refrear sua língua, ela não consegue ter domínio sobre a vontade de falar, o que acontece com essa pessoa na prática? Ela não passa de ser uma pessoa que engana a si mesmo. E logicamente, a religião dela é uma religião vã, ou seja, uma religião inútil, uma religião que não agrada o coração de Deus. Então, meus amados,
Tiago aqui, ele não está se referindo ao hipócrita. Quando Tiago ele escreve essas palavras aqui, ele não está se referindo a um cristão hipócrita. Ou seja, quem é o hipócrita? Aquele que finge ser uma coisa que ele não é. Então, a quem Tiago está se referindo? Ele está se referindo justamente àqueles que pensam ser aquilo que eles não são. Vocês compreenderam? Ou seja, a pessoa aqui, ela tem uma falsa percepção de si mesma. Ela acha que é temente a Deus. Ela acha que é uma pessoa religiosa pelo fato dela fazer algumas coisas associadas à religião. Entretanto, meus amados, na verdade, na prática, essa pessoa, ela está apenas enganando a si mesma, ou seja, ela possui uma religião inútil, sem valor algum. Tá certo? Então, meus amados, mas por que essa pessoa ela chega a essa conclusão? Por quê, pastor? Que essa pessoa ela acaba achando que ela é temente a Deus, que ela é uma pessoa religiosa. Porque, meus amados, ela faz uma avaliação equivocada de si mesma. Ela não permite que o próprio Deus a avalie. Tá certo? Agora eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Volte só um pouco aí, no mesmo capítulo. Tiago 1, versículo 24. 24 não, irmãos, 21 e 22. Observem o que Tiago diz nesse mesmo capítulo, nos versículos 21 e 22. Ele diz o seguinte: portanto, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece de como era. Observem, meus amados, que aqui Tiago, ele vai nos dizer que é a palavra de Deus que é capaz de avaliar as nossas vidas. Então, Deus nos avalia, Deus, ele nos examina mediante a sua própria palavra. Então, a partir do momento que a pessoa, que eu ou você, a gente se considera temente a Deus, mas a gente não é capaz de refrear nossa língua, porque assim Deus ensina em sua palavra, então a nossa religião é vã. Ou seja, nós fizemos uma avaliação equivocada de nós mesmos. Achávamos que nós éramos tementes a Deus só pelo fato de nós prestarmos um culto a Ele, ou algum tipo de ministério, exercer algum tipo de ofício relacionado à religião. Entretanto, meus amados, essa não é a avaliação que Deus faz de nós. Para que nós sejamos realmente aprovados por Deus, é necessário que nós controlemos o nosso ímpeto de falar. Bom, meus amados, e Tiago, ele vai dizer, meus amados, que a pessoa aqui, ela prefere se iludir com essa falsa percepção que ela tem de si mesma do que encarar o seu reflexo no espelho da palavra de Deus. Meus amados, a palavra de Deus, ela é poderosa para mostrar o que nós somos e como nós estamos diante de Deus e diante dos homens. A palavra de Deus, ela é a verdade. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, quer seja em nossos lares, fazendo nosso devocional lá no quarto, quer seja na igreja, ouvindo o sermão do pastor, do professor de escola bíblica, do líder de departamento, quando nós estamos nesse momento, estudando, meditando na palavra do Senhor, ela tem um poder de se transformar como se fosse uma espécie de espelho, ou seja, lá você vê quem você é e como você está diante de Deus e diante dos homens, porque a palavra, ela nos confronta. Quando nós estamos ouvindo a palavra, quando nós estamos escutando a palavra, ela está tocando na nossa alma, no fundo da gente, no nosso interior, e ela tem esse poder sobrenatural de falar conosco, de mostrar, olha, você está errado, você está equivocado, você está pecando. Essa é uma maneira que Deus usa para falar conosco,
Por intermédio de quem? Da sua santa palavra. Então, quando você está ouvindo o pastor falar, quando você está ouvindo o professor da escola bíblica expor a palavra também, e outros irmãos, fazendo um devocional na sua casa, Deus está te mostrando quem você é no espelho. E aqui, meus amados, Deus mostra para a gente. Se nós não formos capazes de controlar, né, a nossa fala, se nós não formos capazes de colocar freio na nossa língua, o que acontece conosco? Nós seremos o quê? Mentirosos. Nós estaremos enganando o nosso próprio coração. E a nossa religião, o nosso cristianismo, vai ser algo inútil, sem valor algum diante dos olhos de Deus. Tá certo? Bom, e por que, meus amados? Por que essa pessoa, por que nós, às vezes, não somos capazes de controlar a língua? Né? Agora acompanhe comigo o que Tiago diz, lá no capítulo 3, vai mais um pouquinho aí para frente, observe o que Tiago diz a partir do versículo 5 do capítulo 3 até o versículo 10. Só esses versículos são suficientes para a gente entender. A gente vai entender aqui, meus amados, o quão a nossa língua, as nossas palavras, né, elas podem ser malignas, destrutivas. Observe o que Tiago diz, inspirado pelo Espírito de Deus, capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande matéria um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, para que contamine todo o corpo e inflame o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque todos os tipos de bestas, feras, e de aves, e de serpentes, e de coisas do mar se amansam e foram domados pela natureza humana. Mas a língua nenhum homem pôde domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela vem de maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Então vejam, meus amados, o quanto é que nós podemos ser destrutivos por não sabermos domar a nossa língua. Vejam o quanto que nós podemos passar de filhos de Deus, né, na prática, e nós vamos acabar sendo como filhos do maligno. Por quê? Porque nós não vamos conseguir domar a nossa fala, o nosso ímpeto de querer falar. Ou seja, falar de maneira imprópria, indevida, de maneira que a gente não vai conseguir levar as pessoas à edificação, ao crescimento espiritual. A gente vai usar nossa língua não para abençoar a vida das pessoas, mas sim para destruir. E aí eu trago à memória dos irmãos algo que o nosso Senhor Jesus também nos ensinou lá nos evangelhos, quando ele disse que quando a gente se encoleriza contra um irmão sem motivo, e a gente acaba assassinando o próprio irmão. Então, às vezes, a gente comete assassinato, homicídio com as nossas palavras, com o uso indevido da língua. Então, a gente precisa estar bem atento para isso. A gente não mata as pessoas só com armas físicas, não é só com revólver, não é só com faca, mas também com o uso indevido da nossa língua, com o uso indevido da nossa fala, do nosso teclar, né? No touchscreen, lá no celular, no WhatsApp, aqui também no notebook. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, irmãos, tá certo? Não é porque nós estamos passando por um momento de prova que nós vamos esquecer da maneira correta como nós devemos viver diante de Deus e diante dos homens. Bom, e aí, meus amados, Tiago, primeiro, ele reprova a falsa religião. E agora ele vai nos mostrar qual é a verdadeira religião, ou seja, qual é a verdadeira postura cristã, do cristão diante de Deus e diante dos homens, aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que realmente Deus aprova. Observe o que Tiago vai dizer, lá no capítulo 1, que é o texto que nós escolhemos hoje para meditar, no versículo 27. Ele diz: a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta. Ou seja, Tiago ele começa fazendo uma afirmação aqui neste versículo. Ele está dizendo, quando ele fala
a religião pura e imaculada diante de Deus, ele está querendo dizer justamente a religião verdadeira, a religião incontaminável, a religião que não possui corrupção, a religião que realmente não se pode manchá-la. Ou seja, a religião verdadeira. E aí ele vai dizer como essa religião se manifesta na prática, na minha e na sua vida. E ele vai dizer lá, ó, observe, a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta. Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O que Tiago está querendo dizer aqui, irmãos, que a verdadeira religião é ajudar os necessitados nas suas dificuldades. Quando o Tiago ele usa esses dois grupos de pessoas, viúvas e órfãos, na verdade, Tiago está chamando a nossa atenção justamente para o grupo de pessoas que precisam da nossa ajuda. Então, a ideia aqui, meus amados, é justamente da prática da misericórdia. E aí eu trago à sua memória o que nós pregamos no domingo lá na nossa igreja. Nós pregamos o quê? Pregamos sobre a carta que Jesus enviou à igreja de Éfeso. E Jesus, ele faz vários elogios, né, às heresias, de examinar o erro, de examinar a postura que às vezes era complacente com a frouxidão moral, com a falta de santidade. Mas essa igreja que recebeu tantos elogios do Senhor, ela também recebeu uma reprovação. Ela também recebeu uma censura, uma crítica do Senhor. E aí o Senhor condena essa igreja por quê? Porque ela havia abandonado o seu primeiro amor, ela havia abandonado a sua devoção ao Senhor e o seu cuidado para com o próximo. E aí, meus amados, nós falamos que não adianta você ter todas essas coisas, não adianta você ter uma vida dedicada à obra do Senhor, não adianta você ter uma vida onde você consegue ter paciência diante do sofrimento, não adianta você ter uma vida que você, de certa forma, possui um bom conhecimento teológico, capaz de você examinar as heresias, combater os equívocos doutrinários, e, ao mesmo tempo, aquilo que não é central na doutrina, e o que é central também, e, ao mesmo tempo, você negligenciar o amor ágape, você negligenciar o amor para com o Senhor e o amor para com o irmão ou para com o próximo. E é justamente isso que Tiago está nos ensinando aqui, irmãos. Que a verdadeira religião, aquilo que agrada a Deus, é justamente isso, você ajudar os necessitados. Necessitados aqui, irmãos, de maneira geral mesmo, pode ser o seu irmão em Cristo, pode ser o seu parente, pode ser o seu vizinho, aquele que precisa da sua ajuda, tá certo? Da comunidade judaica, alguns que eram, inclusive, né, exerciam um ministério lá na comunidade judaica, e vendo aquele homem caído no chão, eles passaram de largo, não se compadeceram daquele homem. E aí uma pessoa que nem fazia parte da comunidade, né, que era um samaritano, que na verdade era odiado, né, pelos judeus, essa pessoa se aproximou daquele homem, teve misericórdia, ou seja, saiu do aspecto intelectual, foi para o aspecto prático. Ele foi lá e ajudou aquele homem. Meus amados, isso é amor. Isso é prática da misericórdia. E é exatamente isso que Tiago está nos ensinando aqui, que a religião que agrada a Deus, a postura cristã que Deus aprova, é justamente essa, que você se preocupar com aqueles que estão necessitados. E aí eu queria também chamar a sua atenção para esse momento que nós estamos vivendo. Você está, nesse momento, nesses dias que nós temos vivido, talvez acho que 3 ou 4 semanas, não me recordo muito bem agora, a gente está mais dentro de casa do que fora. E aí você tem acessado, você tem gastado o seu tempo talvez mais com a internet, né, mais com as redes sociais, e aí você acaba se esquecendo que existem muitas pessoas agora que estão precisando da sua ajuda. Talvez alguns irmãos em Cristo que estão precisando do nosso socorro, e às vezes a gente nem sabe, tá certo? Alguns talvez estejam até diante de nós, talvez um vizinho nosso. Então, meus amados, a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa, volto a dizer, irmãos, olha só, evangelho não é só teologia, irmãos. Evangelho não é só
exposição da palavra. Evangelho, irmãos, também é a palavra na prática. E a carta de Tiago, ela é justamente isso, o evangelho na prática. Como deve ser na minha e na sua vida. Como nós devemos nos comportar diante das situações e diante das coisas. Tá certo? Então, não se esqueça disso. A religião que também agrada a Deus é aquela em que a gente se afasta da corrupção do mundo. Né? Quando o Tiago diz guardar-se da corrupção do mundo, ele está querendo justamente dizer isso, que nós devemos nos afastar do sistema de crenças e valores contrários ao reino de Deus. A palavra mundo aqui significa justamente isso. Tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus, o que é contrário ao que Deus nos ensina em sua palavra. Eu já falei várias vezes sobre isso lá na nossa igreja, né? Sobre essa questão do mundo, da corrupção do mundo, esse sistema de valores que é contrário ao reino de Deus, né? Já falei que pode ser músicas, pode ser filmes, pode ser manifestações culturais, né? Pode ser tudo aquilo que vai de encontro mesmo àquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Bom, então o Tiago está dizendo que a verdadeira religião, o verdadeiro, aquele que realmente teme a Deus, o que ele faz na prática? O que ele é na prática? Ele é uma pessoa que ele ajuda os necessitados quando eles realmente estão em estado de aflição, e quando ele sabe disso, é lógico. E segundo, ele também é uma pessoa que se mantém afastada do mundo, da corrupção do mundo, do sistema de valores contrário ao reino de Deus. E essa ideia aqui, irmãos, de guardar-se da corrupção do mundo, é uma ideia de abnegação, ou seja, de consagração cristã. O cristão, meus amados, ele deve viver neste mundo sabendo de que Deus, ele tem ciúmes de nós. E é isso que Tiago fala. Quer ver? Folhei um pouquinho sua Bíblia, vai lá para Tiago, capítulo 4. Olha o que Tiago diz a partir do versículo 4. Tiago 4, 4. Ele diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto, ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus amados, Tiago, ele usa essa expressão aqui no capítulo 4, de adúlteros e adúlteras, de maneira metafórica para se referir ao relacionamento que a igreja tem com o Senhor Jesus. A igreja do Senhor, ela é comparada a uma noiva, e o Senhor Jesus é o seu noivo. Então, a noiva, ela precisa estar o quê? Imaculada. Ela precisa se consagrar ao seu Senhor. Ela não pode se contaminar com as coisas corruptíveis, com este mundo passageiro, este mundo contrário ao reino de Deus. E é exatamente isso que Tiago está dizendo, que é aquele que se mantém afastado desse mundo corrupto, desse sistema contrário ao reino de Deus, esse também é aquele que tem uma postura correta diante de Deus. Então, meus amados, ajudar os necessitados nas suas tribulações e se manter afastado da corrupção do mundo são duas atitudes cristãs que agradam, que cultuam o nome santo do nosso Deus. Tá certo? E aí, eu queria, diante de tudo aquilo que nós acabamos de falar, uma pergunta se faz necessário a cada um de nós, a mim e a você, um questionamento. Será se nós realmente somos religiosos? Será se nós realmente somos pessoas que temem a Deus? Será se você, depois de tudo aquilo que você ouviu agora, aí no seu lar, na sua casa, talvez junto com seu marido, com a sua esposa, com seu irmão, né, ou você sozinho, será se tudo aquilo que você ouviu, né, através dessa exposição da carta de Tiago, será se você, agora, nesse momento, você pode, na sua consciência, você pode dizer que você é uma pessoa temente a Deus? Você é realmente uma pessoa religiosa?
Bom, mas e se eu te perguntar, você tem conseguido domar a sua língua? Você tem sido capaz de controlar as suas palavras? Você tem usado a sua língua, as suas palavras apenas para abençoar a vida das pessoas? Ou você também tem usado para destruir a vida das pessoas? Meus amados, a nossa fala, a nossa língua, ela é capaz de destruir a vida de alguém. Tome muito cuidado com aquilo que você diz, com aquilo que você espalha. Talvez você tenha sido uma peça, um instrumento usado por Satanás e não pelo Espírito Santo. Não se precipite na hora da sua fala. Não se precipite na hora de contar uma notícia. Primeiro tenha um cuidado de saber, de averiguar se aquilo realmente é compatível com a verdade dos fatos. Vocês sabem que um juiz, antes de pronunciar uma sentença, ele primeiro precisa ouvir todos os lados. Ele precisa dar a oportunidade de defesa para a pessoa que está sendo acusada. Por que ele faz isso? Porque se ele não fizer isso, ele vai dar um julgamento injusto. Ele pode ser injusto na sua avaliação. Ele pode condenar um inocente. Irmãos, isso é uma postura sábia. Isso é uma postura que vem realmente do Espírito de Deus, que é compatível com aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Então, se você não tem certeza das coisas, se você está ouvindo só um lado, então não fale. Não empreste sua língua para Satanás, pelo amor de Deus. Seja um crente maduro. Tenha uma postura que realmente agrada o coração de Deus. Meus amados irmãos, a pior coisa que existe no mundo é quando a gente fala coisas que não são verdades, coisas que não são verdadeiras. E aí, eu volto novamente a chamar a sua atenção. Como é que você tem usado a rede social? Será que você tem usado a rede social de maneira sábia, de uma maneira que realmente tem glorificado o nome do nosso Deus? Ou você tem usado a rede social para fazer coisas que desagradam o nome do Senhor, ou seja, para destruir a vida das pessoas? Aí eu volto a te perguntar, você é realmente uma pessoa que teme a Deus? Você é realmente uma pessoa religiosa? Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Tiago diz que aquele que pensa que é temente a Deus, aquele que pensa que é religioso, mas ele não é capaz de pôr freio na sua língua, na sua fala, ele está enganando a si mesmo. A religião dessa pessoa, o cristianismo dessa pessoa, o culto dessa pessoa é inútil, é vã. Deus não recebe, ele rejeita. E aí, meus amados, é impressionante a quantidade de vezes que nós, cristãos, às vezes, podemos oferecer determinadas ofertas ao nosso Deus sem se atentar para este ensinamento da palavra. Jesus, ele disse que se nós tivermos alguma coisa contra os nossos irmãos, a gente deve primeiro deixar nossa oferta, resolver o que nós temos com o nosso irmão, e depois a gente vai lá e oferece. Então, irmão, isso aqui é uma coisa séria, tá certo? Isso vale, não é só para mim, que sou pastor, não é só para o conselho, que exerce ofício, né? Os irmãos que fazem parte do conselho espiritual, os irmãos que fazem parte da diretoria, os irmãos que são professores de EBD, que são líderes de departamento, isso vale para todos os cristãos, todos. E a gente precisa ter muito cuidado, meus amados, com a nossa língua. Bom, eu me lembro, meus amados, quando eu era criança, de um desenho animado, né? E eu sei que vocês, praticamente todos, eu acho que todos devem lembrar do desenho da Branca de Neve. E eu me lembro que existia uma cena desse episódio, desse filme, desse desenho, que chamava muito a minha atenção. Era justamente quando a bruxa malvada, ela se olhava diante do espelho e ela dizia assim: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? E aí o espelho mostrava para ela a Branca de Neve e ela ficava injuriada, não queria aceitar
que realmente existia uma pessoa mais bonita do que ela. E ela era muito feia, né, irmãos? Convenhamos, sejamos verdadeiros. Mas, meus amados, eu estou usando essa cena, essa figura desse desenho animado para mostrar para mim e também para vocês que às vezes nós também nos comportamos como essa bruxa malvada. Às vezes Deus está mostrando para a gente em sua palavra pessoas que não conseguem controlar a língua, pessoas que não conseguem usar a língua para edificar a vida das pessoas, mas para destruir. Portanto, meus amados, muito cuidado. Nós devemos orar, pedindo para Deus que nestes tempos, tempos de crise, tempos de prova, tempos de sofrimento, de privação, nós também devemos orar pedindo para Ele, Senhor, ajuda-me a controlar a minha língua. Ajuda-me, Senhor, a refrear o meu ímpeto de falar. Não permita, Senhor, que eu use a minha língua de maneira indevida, de maneira que eu venha a destruir, a prejudicar a vida das pessoas, dos meus irmãos em Cristo. Me ajuda, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, me capacita a usar a minha língua da maneira como convém, a pôr freio na minha boca, a pôr freio na minha vontade de falar, que eu seja um cristão, que a minha religião seja realmente verdadeira. Amém, meus queridos? Que Deus possa nos abençoar com a sua santa, maravilhosa e eterna palavra em nome de Jesus. Nesse momento, eu queria pedir a cada irmão que está nos acompanhando que você coloque seu pedido de oração aí no grupo da nossa igreja. Coloque aí, por favor, para que a gente possa orar nesse momento. Se algum irmão tem algum pedido, coloque, por favor, no grupo da igreja. Fale agora ou cale-se para sempre. Já temos, na verdade, 2 pedidos de oração. Temos aqui o pedido de oração da nossa querida irmã Tassiane, né? 2 pedidos que ela faz, né? O irmão Tobert, nosso amado irmão, muito conhecido da igreja, um homem, um rapaz que realmente a nossa igreja aprendeu a amar, uma pessoa que já nos serviu muito na exposição da palavra do Senhor. Temos também o pedido de oração da nossa irmã também, o outro, que é pelo seu primo que ainda está no hospital, seu primo acidentado. E eu também estou pedindo, irmãos, que nós oremos por nossas autoridades, como eu falei no ano passado, na semana passada, né? Timóteo é aconselhado por Paulo a priorizar a intercessão pelas autoridades na hora do culto solene. Então, hoje, nós também vamos orar por aqueles que nos representam, aqueles que foram constituídos por Deus para exercer o governo sobre as nossas vidas. Irmãos, ore por mim. Eu estou 2 dias que eu não estou me sentindo muito bem. Não sei se é a reação da vacina que eu tomei, mas que os irmãos possam orar por mim, para que Deus me abençoe e me livre dessas coisas ruins que Amém, meu irmão. está acontecendo. Nós vamos orar. Vamos orar também, irmãos, pelo Mateus,
Ele está sentindo muita dor de cabeça hoje. Vamos orar pelo nosso irmão, vamos orar pela gravidez da nossa irmã Bruna, que o Walter está pedindo. Vamos orar pela nossa irmã Dalmira. Vamos orar pelo nosso... O Rádio está pedindo que a gente ore pela nossa igreja. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Vamos orar, meus amados, uns pelos outros. Vamos orar. Nesse momento eu peço que os amados fechem seus olhos e acompanhem comigo em oração. Se eu esqueci de algum pedido, eu creio que Deus não vai esquecer. Paula também está pedindo oração aqui, irmãos. Paula e Leandra. Leandra é minha cunhada. Vamos orar também, para colocar aqui também. Meus amados, vamos orar nesse momento. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus, no nome santo de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, nós, mais uma vez, Senhor, nos aproximamos de Ti, do Teu altar de graça, reunidos enquanto igreja. Apesar das nossas falhas, Pai, das nossas máculas, nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos perdoar, porque essa dádiva, Senhor, quem conseguiu não foi os nossos próprios esforços, não foi a nossa própria justiça, mas a justiça do Teu Filho, quando Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, derramando o Seu sangue, permitindo que o Seu corpo fosse sacrificado, Senhor, por amor de nós, do Teu rebanho, da Tua igreja. Pai amado, é por intermédio de Cristo que nós ousamos nesse momento, Senhor, a nos aproximarmos do Teu altar de graça, confiantes, ó Pai, de que o Senhor ouvirá as nossas orações e responderá de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Nesse momento, Pai, nós queremos entregar às Tuas mãos, ó Pai, a vida da nossa irmã Dalmira, meu Senhor. Ó Deus amado, a nossa irmã acabou de dizer aqui que ela não tem se sentido bem após ter tomado uma vacina. Deus amado, Tu és um Deus que pode todas as coisas, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é verdadeira, ó Deus. Tu és um Deus, Senhor, que tem poder sobre a morte, o Deus que ressuscitou do mundo dos mortos, um Deus que curou todas as espécies de moléstias e de enfermidades, um Deus que é capaz de fazer o cego novamente enxergar, um Deus que dava audição aos surdos, um Deus que era capaz de fazer os mancos, os aleijados voltarem a andar, um Deus que expulsava demônios, um Deus que possui realmente o poder infinito para fazer qualquer coisa, meu Pai, para que assim Teu nome seja exaltado e glorificado. Deus amado, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu amor, nós cremos, Pai, em Ti, como aquele que pode fazer qualquer coisa segundo o Teu poder que em nós opera, Senhor, porque o Senhor escolheu habitar em nossas vidas. Deus amado, pelo poder do Teu Espírito que em nós habita, no nome santo de Jesus, cura nossa irmã Dalmira, Pai. Abençoa também a vida do irmão Herbert e de toda essa família. Te pedimos também, Pai, pelo primo da nossa irmã Tassiane. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essa família, Pai, que tem sofrido, meu Senhor, durante esses dias, perdeu um ente querido e agora, ó Pai, vê um outro sendo acidentado, meu Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, recupera, restabeleça, Pai, de uma vez por todas a saúde deste homem, meu Pai, para que assim essa família do Tony, Senhor, pela vida da Leandra, pela vida da Paula, meu Pai, que também fizeram questão de pedir oração, e a Tua palavra diz, Pai, que nós devemos pedir, e é por isso, Senhor, que em nome do Senhor Jesus Cristo nós queremos pedir a Tua bênção, pela vida dos Teus filhos, que aqui fizeram questão, meu Senhor, de suplicar o Teu favor diante da igreja. Não sabemos, Pai, quais são as dificuldades que esses irmãos estão passando, mas Tu sabes, e o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós Te pedimos e além daquilo que nós imaginamos, segundo o Teu poder que nós opera, que também opera na vida deles. Pai amado, também queremos Te pedir, colocar no Teu altar de graça a vida da nossa irmã Bruna, Senhor, que está grávida. Meu Pai, cuida da Tua serva,
Cuida dessa gravidez, cuida dessa criança, meu Senhor. Não permita que nenhum mal suceda à vida da tua serva e também do nosso irmão Walter, meu Pai. Mas que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas na vida desta família que é tua, meu Senhor. Te pedimos também, ó Pai, que tu possas abençoar a vida dos nossos outros irmãos, os que estão acompanhando o culto agora, os que não estão, os que estão viajando, que não estão. Meu Pai, todos os membros e congregados da Igreja Cristã Evangélica do Centro, que nesse momento o Senhor possa estar abençoando a vida de todos, livrando, guardando, dando entendimento à tua palavra, transformando por intermédio dela. Deus, nós carecemos de ti, Senhor, tu sabes disso. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Tu sabes que nós somos tão impotentes, Pai, que nós somos tão fracos, Senhor, que nós somos tão imperfeitos, ó Pai. Ó Deus amado, o que somos nós, ó Pai? Onde está a nossa força, Senhor, se não na Tua graça e também na presença gloriosa do Teu Santo Espírito? Portanto, meu Senhor, abençoa a Tua igreja, livra a Tua igreja das ciladas de Satanás, fortalece a vida dos Teus servos, que o Senhor continue dando sabedoria e conhecimento da Tua palavra, mas acima de tudo, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a demonstrar cuidado pela vida das pessoas. Que, acima de tudo, a gente venha realmente, Senhor, demonstrar que nós amamos as pessoas. Que o Senhor realmente possa fazer com que a gente dispense amor e o cuidado na vida das pessoas. Bem como, Pai, que nós também venhamos a externar cada vez mais a nossa devoção ao Senhor, a nossa vontade de cultuar e de obedecer ao Senhor, de viver para a glória do Senhor, de não se contaminar com as coisas passageiras e corruptas deste mundo, mas que nós estejamos sempre, ó Pai, unidos em comunhão constante contigo. Meu Senhor, por mais que o nosso coração almeje nesse momento, nós sabemos, Pai, que isto é obra do Teu Espírito, da Tua graça que é derramada nas nossas vidas. Queremos Te pedir também, Senhor, pela saúde do nosso irmão Mateus, Pai, que também pediu oração, que também não está bem, está sentindo dor de cabeça. Cuida da saúde do Teu servo, Pai. Abençoa a vida do Teu servo. Abençoa a vida da nossa irmã Bruna, da nossa irmã Lucélia, da sua seu Daniel, Te pedimos pela vida do Felipe, Senhor, dos 2 Filipes da nossa igreja, de todos os irmãos, Pai, que o Senhor realmente possa estar cuidando da vida deles, da Juliette, do Sabino, das suas filhas, da Josete, do irmão Edmilson, meu Pai, dos seus filhos. Meu Senhor, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a vida dessas famílias, meu Pai, do Carlos, da sua esposa, do Fred, do Teles, da Celenha, do Theo, da irmã Sônia, da irmã Graça, meu Pai, da irmã Rosinalva, do irmão João, da Rosiane, do Ricardinho, do irmão João Cardoso, a irmã Candinha, a irmã Marília. Meu Senhor, abençoa os teus servos. Abençoa, Pai, a vida da nossa irmã Diana, que também, Senhor, está constantemente passando pelo perigo, já que ela trabalha nos hospitais. Abençoa e proteja a vida da tua serva, meu Senhor. Abençoa a Suane também lá em São Paulo, a Daça, meu Pai. Não permita que elas sejam infectadas por esse vírus. Mas se o Senhor permitir, mas que o Senhor também venha curá-las para a honra e para a glória do teu nome. Te pedimos pela vida do Marinho, Pai, da irmã Selma, da sua mãe. Ó Deus, abençoa essa família. Te pedimos, Pai, pela vida do Alan, da sua esposa, que também está grávida, Senhor. Abençoa a vida desta criança, na Vitória, a Bárbara. Te pedimos pela vida do Raidson, pela vida da nossa irmã Ana Karina, meu Pai, pelas suas filhas, a Julinha e também a Ana Letícia. Abençoa, Senhor. Abençoa a vida do irmão Hudson, da irmã Raimundinha. Abençoa a vida dos seus filhos também, Senhor, que não moram aqui, a Lode e o Valdson, com seus respectivos familiares. Deus, também queremos te pedir pela vida da Bruna, do Leandro, seus filhos. Abençoa, meu Pai, a vida dos nossos amados irmãos Cleide e Léo, Cadimiel e Ana Lívia, pastor Leôncio, a irmã, sua esposa, Pai, a irmã Noêmia, o seu filho, e todos os irmãos da congregação, que o Senhor também possa estar dispensando a tua proteção e as tuas bênçãos na vida desta família, desta comunidade de salvos, Pai. Te pedimos ainda, Senhor, tua bênção especial pela vida da irmã Socorro, da irmã Maria da Luz, a irmã Rosário, que não faz mais parte da nossa igreja, Pai, mas é nossa irmã em Cristo, a irmã Dominice. Te pedimos, Pai, também pela vida
de todos os outros irmãos, Pai, nesse momento, o Senhor sabe de todos os teus servos, todos eles, Pai, sem medida precisam, Senhor, sem exceção, precisam dos teus cuidados, precisam da tua bênção, precisam, Pai, da imensurável graça tua e também da manifestação do teu poder. Senhor, nós somos completamente dependentes de ti, e é por isso, Senhor, que nós queremos entregar a vida de todos os nossos irmãos no teu altar de graça. Pai, tenha misericórdia nas nossas vidas. Cuide da tua igreja, Pai. Fortalece a cada dia. Queremos te pedir também, ó Pai, pela vida das nossas autoridades. Ó Deus, tu sabes que nós vivemos dias turbulentos. Meu Senhor, não permita que os homens corruptos continuem a governar nossa nação, ó Pai. Não permita, meu Senhor, que as motivações inescrupulosas e ocultas no olhar humano, Senhor, continuem imperando no coração das nossas autoridades, mas que o Senhor venha manifestar, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça também na vida deles, que eles possam se arrepender dos seus pecados, que eles possam realmente, Senhor, ser constrangidos por ti, a fim de que eles venham trazer e promover o bem da nossa sociedade brasileira. Ó Deus, tu sabes, Senhor, das dificuldades que o povo brasileiro tem passado de outras nações. Ó Deus, em nome de Jesus, minimiza nossa dor, nosso sofrimento. Ó Deus, tenha misericórdia da humanidade, Senhor. Tenha misericórdia dos homens ímpios. Manifesta a tua graça na vida daqueles que ainda não conhecem, ó Pai, a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, somente o Senhor pode manifestar. Somente o Senhor é poderoso para convencer um pecado e do juízo. E é por isso que nós oramos também, Senhor, pela vida dos demais, pela vida dos homens ímpios, pela vida das nossas autoridades. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso presidente, abençoa a sua vida, Pai, que o Senhor continue fortalecendo ele diante das lutas que ele tem enfrentado, da oposição, Senhor, que tem sido forte diante dele, Senhor. Deus, abençoe também a vida dele, dos nossos outros governadores, dos prefeitos, dos deputados, dos policiais, Senhor, civis e militares, federais. Ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia na vida de cada um, ó Deus. Abençoa a nossa nação, Pai. Nos traga dias melhores, pois nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus. E pelo poder do teu Santo Espírito e para a glória do teu nome. Amém e amém. Irmãos, nesse momento, a gente vai encerrar o nosso culto, mas eu queria deixar para você, como eu não sou bom de canto, eu queria que você cantasse na sua casa, anote aí, por favor, os hinos que nós escolhemos, que vocês cantassem agora o hino número 301, 381 e 380. Eu vou deixar aí no grupo da igreja, tá certo? Então, vocês vão cantar esses hinos aí, em atitude de louvor e adoração ao nosso bom e maravilhoso Deus. Não vou cantar, porque se eu for cantar, eu vou atrapalhar o ouvido dos irmãos. Tá certo? Meus amados, que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Não fiquem receosos, não permitam que a preocupação, que o medo, que a angústia tomem conta de vocês. Olha, Deus está na vida de vocês. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados, a gente nós devemos ser prudentes. Nós devemos tomar todos os cuidados necessários. Aqui em casa, a gente tem tomado. Olha, eu tenho ficado até paranoico. É álcool para lá, álcool 70 em líquido, álcool 70 em gel, a gente lava as roupas, eu não entro em casa, né, com as coisas que eu trago da rua, eu lavo, quando eu vou no supermercado, eu lavo tudo com sabão, quando eu chego em casa, boto minhas roupas dentro da máquina de lavar, vou tomar um banho, lavo o cabelo. Mesmo que a gente tome todas as medidas protetivas, preventivas, a gente sabe que se Deus realmente não nos guardar, tudo será inútil. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Deus cuida da vida dos seus filhos. Eu tenho aprendido isso, irmãos, na prática. Deus cuida da vida dos seus filhos. Então, não fiquem desesperados, não fiquem perturbados, não fiquem inquietos e ansiosos, porque Deus tem cuidado da vida de vocês, tá bom? Então, confie no Senhor.
Entreguem ao Senhor a preocupação de vocês, a ansiedade, e deixe o Senhor trabalhar, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos.